E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de Ruby puro, mais especificamente a segunda aula, conceitos básicos. Se você ainda não assistiu a aula número 1, onde a gente explicou toda a natureza do curso e também deu uma introdução a essa linguagem incrível, assiste lá, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre 3 coisas muito legais e no final eu vou deixar algumas missões para você. A primeira delas é tipos de dados, o que são, para que servem tipos de dados. Depois operadores matemáticos e por fim entrada e saída. Só com esses 3 conjuntos de conhecimento você já vai conseguir se divertir muito com o Ruby, ok? E lembrando, se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ok? E traz também um amigo ou uma amiga programador para se inscrever e assistir esse curso com você, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre tipos de dados. Primeira coisa, o que são tipos de dados, né? Por que isso é importante? Tipos de dados é um conceito que a gente usa para classificar qual é a natureza de uma informação que está, por exemplo, em uma variável. Ela pode ser uma string, que é um conjunto de caracteres, pode ser um número inteiro, um número não inteiro, né? Um float, também pode ser um booleano. Então a gente precisa definir qual é o tipo de dado que está ali naquela variável para a gente poder trabalhar sobre ele, né? Para a gente não somar, por exemplo, um booleano com um inteiro, qualquer coisa assim. Então, tipo de dado é só uma classificação que a gente usa para dizer é float, é inteiro e etc. Mas se você não sabe o que é float inteiro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, existem vários tipos de dados em Ruby. O primeiro que a gente vai falar é o tipo inteiro. O inteiro, que é lá da matemática, né? São os números positivos, os números negativos e o zero. Então, quando tiver isso numa variável, a gente vai classificar ela como inteiro. Lembrando que é o próprio Ruby que vai classificar isso pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tipagem dinâmica. Float. Float são números reais inexatos, ou seja, 1.1, 10.9, números não inteiros, ok? E é muito importante a gente saber trabalhar com eles. Boolean, ou seja, booleano, são dados muito úteis na programação. É um tipo de dado que só fala assim, é verdadeiro ou é falso, é 0 ou é 1. E a gente usa muito isso para tomar decisões dentro da programação, né? Se for verdadeiro, eu vou fazer tal coisa. Se for falso, eu vou fazer outra coisa. Então esses são muito importantes e você vai ver muito sobre eles nesse curso. String. String são frases, palavras, né? Conjuntos de caracteres. Então se você está vendo uma palavra, você está vendo uma string. E a gente precisa de métodos especiais para trabalhar com string. Imagina que a gente tem que trabalhar com uma string, como a gente trabalha com um número, tentando somar, qualquer coisa assim, não vai dar certo, né? Então a gente precisa de outros métodos. Inclusive a gente vai falar sobre manipulação de string nesse curso ainda. Então strings são dados que são conjuntos de caracteres. Array já é um pouco mais complexo, mas é simplesmente um conjunto de dados. Então você vai ter ali dentro de um array o número 1, número 2, 3, ou poderia ter A, B, C. Então são conjuntos de dados um do lado do outro. É como se você tivesse várias variáveis ali associadas, ok? Símbolo. Símbolos são dados semelhantes às strings. A diferença é que eles são imutáveis, tá? Ou seja, eles nunca mudam. Duas strings idênticas podem ser diferentes objetos, né? Mas um símbolo ele é apenas um objeto. Ou seja, um símbolo sempre ocupa o mesmo espaço na memória. Então a gente usa muito símbolo no Ruby e também no framework principal do Ruby, que é o Ruby on Rails. Então você vai ver mais sobre ele aqui no curso. Hash também é um dado muito utilizado, né? E ele representa uma coleção de dados organizados. Ele é parecido com o array, só que ao invés de ser os dados um do lado do outro, ele vai ter ali uma chave, né? Então se você quer acessar a posição tal, você vai ter uma chave que vai te ligar
aquele valor. A gente vai ver sobre ele daqui a pouquinho também. Então, o array ele é representado ali por colchetes e o hash por chaves, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre tipagem dinâmica, que é essa habilidade do Ruby de descobrir, né, qual é a natureza, qual é o tipo de dado de um valor, ok? Então vamos para o código, vamos ver tudo isso na prática para ficar mais claro para você. Vamos lá. Beleza, galera, tô aqui no meu terminal. Abre o seu terminal aí também e abre o IRB. O IRB a gente conheceu ele na aula passada. Ele permite que a gente execute códigos Ruby sem precisar, né, criar um programa e depois executar com Ruby o nome do programa. E aqui a gente vai então aprender um pouco mais, né, na prática sobre esses tipos de dados, ok? Então vamos lá, primeira coisa, né? A gente estava falando sobre inteiro. Se a gente colocar aqui int, né? Que estou criando uma variável agora e colocar 10 nessa variável e falar para o Rails assim, perguntar que tipo que ele é, né? Se eu chamar aqui .class, que é um método do Ruby que vai me falar o tipo dela, vai falar que é inteiro. Então ele sabe qual é o tipo, né, que ele deve atribuir àquela variável baseado no valor que eu coloquei nela. Isso é tipagem dinâmica. Essa é a tipagem dinâmica da linguagem. Não é que ele não tem tipo, ele tem tipo, só que ele infere o tipo através do dado que eu coloco. Inclusive, se eu colocar outro dado aqui, né, se eu colocasse, por exemplo, um float em cima, que seria 10.0.1, né, e aí eu perguntasse de novo, ele mudou o tipo para float. Então ele é dinâmico, ok? Além do inteiro e do float, a gente também tem dados booleanos, né? Eu vou colocar aqui, vou colocar só o bool aqui, vou colocar true. Esse é um tipo de dado booleano, false ou true, né? Então, se eu perguntar para ele se bool, qual é o tipo de bool, ele vai falar que é do tipo true class, que é do tipo booleano positivo. Se eu colocar um bool false, ele vai falar que é do tipo false class, ok? A gente vai aprender mais sobre o uso de booleano no meio, né, do curso, então não se preocupa muito, não. Vamos falar um pouquinho de string, caso você não saiba o que é uma string, né? Eu vou até escrever aqui, ó, string recebe um texto, como olá mundo, né, o hello world. Isso é uma string. Uma string é uma variável que possui ali um conjunto de caracteres. Inclusive, se eu perguntar para ele qual é o tipo da classe, .class, vamos ver o que o Ruby fala para a gente. É do tipo string, ok? Então, você vai usar esse tipo de variável para manipular textos quando você estiver desenvolvendo seu site, seus aplicativos e qualquer coisa assim, beleza? Durante o curso, a gente vai aprender como manipular essas strings, fazendo coisas realmente muito interessantes, ok? Além desse tipo, também tem o array. Vou trazer ele aqui para a gente. O array é esse conjunto, né, alinhado de dados. Você pode ver que a gente tem aqui, então, o position 0, position 1, position 2. Então, são várias strings, ó, uma junto com a outra. Então, ó, bytecode array. Então, a gente tem aqui dentro desse bytecode array um array. Então, eu vou perguntar para o Rails qual é o tipo. Ele vai falar que é array. Inclusive o array, a gente pode manipular ele de várias formas. Se eu quiser acessar o primeiro valor, né, que está nele, eu vou sempre colocar o 0. Ele pega a position 0. Se eu quiser pegar a segunda, eu vou colocar o 1 e ele vai me devolver a position 1. Se eu colocar o 2, ele vai me devolver a position 2. Lembrando que todo array para pegar o primeiro valor é sempre 0, não é 1. Então decora aí, tem que colocar sempre o 0. E se eu quiser colocar o número 3, que em teoria daria nessa área aqui que não existe nada, ele vai falar para mim que é new, que está vazio, que não tem nada naquela posição que me interessa, certo? Então o array é um conjunto alinhado aí de dados que você pode utilizar. Inclusive o nosso array aqui a gente colocou uma string, mas eu poderia colocar 1, 2, 3 e depois acessar eles da mesma forma como eu acessei, ok? A gente também vai aprender um pouco mais sobre a manipulação desses caras mais para frente. Além disso, a gente tem o tipo de símbolo, né? E agora eu vou ter a oportunidade de explicar um pouco mais sobre esse cara, sobre o que eu quis dizer sobre ele. Bom,
Você viu que antes a gente tinha criado uma string ela tem sempre aspas em volta dela, pode ser aspas simples ou aspas duplas, né? Só que um símbolo não, ele tem 2 pontos aqui. E o símbolo você não tem o objetivo de manipular, por exemplo, cada letra dele ou qualquer coisa assim. Você quer usar ele para representar alguma coisa, geralmente. Se eu perguntar aqui para o Ruby qual é o tipo, né, dessa variável, ó, .class, ele vai me falar que é um symbol. E se a gente quiser, por exemplo, saber qual é a posição na memória desse cara, a gente pode chamar o Object ID. Todos esses caras são armazenados na memória do nosso computador e você pode saber exatamente qual é o ID dele chamando o .object ID. Isso é bem legal para a gente fazer esse exemplo aqui, né? Se a gente criou uma outra variável, ó, a gente tem então a OneBitCode symbol e a second symbol. Veja bem, elas são variáveis diferentes. Eu ainda posso chamar o OneBitCode symbol e eu posso chamar também a second symbol aqui, sem problema nenhum, e eles vão me devolver o mesmo símbolo. Só que se eu procurar na memória onde é que está o primeiro e na memória onde é que está o segundo cara, eles estão na mesma posição de memória. O que não aconteceria, por exemplo, com uma string 1, que eu colocasse aqui, por exemplo, o OneBitCode, e eu criasse uma string 2, e eu colocasse o OneBitCode também. E aí eu quisesse chamar string 1 .object ID, e eu chamasse a string 2 object ID. Elas estão em posições diferentes da memória, como você pode ver. Já o símbolo ele sempre aponta para o mesmo lugar, ok? Então a gente usa muitos símbolos para representar, para linkar com outros objetos dentro do Ruby e do Ruby on Rails, que é o framework que a gente mais usa no Ruby. Beleza? Seguindo aqui então, a gente tem o hash, né? O hash também é muito utilizado. O hash tem essa estrutura aqui, ó, chaves sempre em volta dos caracteres. E dentro ele tem esse cara e tem esse cara. Esse aqui é a chave, considerada a chave, e esse o valor. Esse é a chave e esse é o valor. Então esse cara que é chave valor, né? Ele consegue armazenar vários conjuntos de dados onde a gente consegue fazer esse tipo de chamada aqui que é tão importante para a gente. OneBit hash, e eu vou passar 2 pontos porque esse primeiro cara aqui é um símbolo e vou chamar ele course, e ele vai me devolver exatamente o valor que está à frente dele. Então, diferente de um array que eu tinha que chamar ou 0, 1, 2, 3 e falar a posição, esse aqui eu chamo o apelido do cara que está associado a uma variável lá dentro, e aí ele me devolve esse valor. Então eu consigo fazer coisas muito importantes com esse cara, né? Eu consigo passar conjuntos de parâmetros e etc. É muito parecido aí com a estrutura do JSON, certo? Então os hashes vão ser muito importantes para a gente nas próximas partes do curso e são muito importantes no dia a dia, ok? Então, seguindo aqui, eu vou dar um exemplo de tipagem dinâmica, ou melhor, eu já dei o exemplo de tipagem dinâmica, que é essa questão que eu tinha falado do int, né, de colocar o true nele e perguntar qual é o tipo de classe que o Ruby enxerga, e depois colocar outro valor nele, como por exemplo, um array, e perguntar para o Ruby qual é o tipo de objeto que ele enxerga, ok? Então, ele identifica, ele muda o tipo quando eu mudo o tipo de valor que eu coloquei dentro da variável. Agora, vamos falar um pouco de operadores matemáticos. Para resolver operações matemáticas no Ruby, a gente tem vários operadores, entre eles adição, subtração, multiplicação, divisão, módulos e expoente. Então, eu vou mostrar um pouquinho na prática esses caras para você usar no seu dia a dia quando você estiver desenvolvendo algum projeto que precise um pouco mais disso. Então vamos lá. Aqui no nosso console novamente, eu vou fechar o IRB só para limpar um pouquinho a tela, vou abrir ele de novo aqui, você faz o mesmo. Então a gente pode usar simplesmente a adição dessa forma, 10 mais 10 e ele retorna 20. Ou a gente pode colocar isso, por exemplo, em uma variável chamada var1, eu coloco 10, em outra var2 eu coloco mais 10,
e aí depois eu somo var1 com var2, por exemplo, e vou ter o mesmo valor. Também posso fazer subtrações, né? Subtrair, posso multiplicar usando esse símbolo, ok? Posso também fazer a divisão entre os números sem problema também. Consigo fazer um módulo, né? O módulo é uma coisa que o pessoal esquece um pouquinho, mas simplesmente é o resto da divisão de dois números, né? Então, se eu dividir aqui, por exemplo, 10 por 4, vou dividir 10 por 4 usando o módulo, que aqui no caso é a porcentagem, ó. Então, vai sobrar 2. Isso aqui é muito útil em alguns problemas matemáticos aí que a gente soluciona com o computador. Então, se você precisar, você já sabe que você pode usar. Também posso usar o exponencial aqui facilmente, ó, dá um número bem grande. Então, usar operadores matemáticos é bem simples, eles são muito parecidos com os da matemática, exceto o de multiplicar, o módulo e o exponencial, aí, que você pode elevar um número a outro, ok? Então, você tem essas opções e eu deixei elas aí embaixo para você no código, tá? Então, tem aí embaixo da aula todos os códigos que eu estou usando para você reproduzir. Inclusive, você pode fazer coisas como var1, que a gente tinha atribuído 10 a ela, né? Inclusive, só para a gente complementar o exemplo anterior, a gente pode chamar class, a gente vai ver que é um integer. A gente pode fazer, então, var1 mais var2 vezes var1 novamente. E a gente vai ter, então, o resultado de 110, né? Porque a gente fez a multiplicação de 10 vezes 10, depois somou mais 10, ok? Então, você já consegue construir aí vários programas que relacionam números aí e dão resultados, ok? Então vamos falar sobre entrada e saída, que é uma coisa muito interessante de fazer nos seus programas. Vamos lá. Saída a gente já tinha feito na primeira aula, que é basicamente você dar um putz ali para ser exibido no console, né? Mandar uma mensagem ser exibida. Mas entrada a gente ainda não tinha feito. Então, quando você cria um programa e manda executar ele, ele pode solicitar dados para o usuário. Então, ele pode aparecer ali no console, olha, entra com a sua idade para eu calcular, por exemplo, quanto tempo falta para você ter 18 anos ou qualquer coisa desse tipo. Então, entrada é basicamente o ato do software, né, pedir aí mais informações através do terminal, esse tipo de entrada. Vamos ver isso na prática agora. A gente vai criar então um pequeno programa que fala assim, hello e o nome da pessoa. E esse nome vai ser obtido através de uma solicitação do nosso programa. O código que a gente usa para pedir informações para o usuário é esse gets.chomp aqui. Quando a gente executa ele, abre um terminal que fica esperando que algo seja digitado e que o Enter seja apertado, ok? Então eu vou criar um pequeno programa aqui no meu terminal. Deixa eu fechar o IRB, ok? Limpar aqui. Eu vou abrir o meu editor de texto, que é o VS Code. Como eu falei, tem aula sobre VS Code aí no Ambit Code. Dá uma olhada também se você ainda não tem o terminal de texto. Que você conheça, que você use, queira usar esse, ok? Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo na minha pasta chamado hello e vou colocar a extensão .rb, que é a extensão Ruby, ok? Dentro dele eu vou colocar o seguinte código. Na primeira linha eu estou dando um print. O print ele é semelhante ao puts, tá? Então ele também vai exibir coisas na tela. Depois eu estou basicamente abrindo, né, um pedido, uma solicitação de entrada de informação para o terminal com o gets.chomp. E depois que a pessoa digitar, eu vou colocar o resultado dentro da variável name, ok? E aqui embaixo eu estou dando um puts com esse nome junto com hello. Então basicamente você pode concatenar, né, as strings no Ruby da seguinte forma. Eu tenho a string hello, que eu já tinha explicado que era uma string, e eu posso colocar, né, injetar uma variável dentro dela através desse comando aqui, ó. Você colocar o hashtag e as chaves
e o nome da variável. Poderia colocar também aqui 10 mais 10 também ia funcionar, ou qualquer coisa assim. Mas aqui eu decidi colocar, então, a variável que a gente entrou ali no terminal, beleza? Eu vou abrir aqui o meu console. É o mesmo console que eu tenho lá, tá? O mesmo terminal, é só abrir ele aqui dentro do editor para ficar mais fácil para você visualizar. E eu vou chamar Ruby e o nome do programa que eu criei, como eu ensinei na aula passada. Olha o que apareceu para mim, ó. Digite seu nome. Então, exatamente isso aqui, ó. Uma das diferenças do print é que ele não pula a linha como puts, tá? Então, ele não imprime na tela e pula a linha, fica um pouquinho mais agradável visualmente. Então, eu vou colocar aqui meu nome, Leonardo Scorza. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Hello, Leonardo Scorza. Então, basicamente, ele me mostrou uma mensagem com print sem pular linha. Aqui ele me pediu para entrar e aqui ele exibiu então para a gente a mensagem. Eu posso complementar esse exemplo colocando aqui sobrenome. Eu vou separar o nome e o sobrenome, ok? Vou colocar aqui sobrenome e aqui eu vou colocar um outro print, tá? Eu vou colocar um outro print. Digite seu sobrenome. E aqui, ó, eu vou concatenar mais uma. Eu vou adicionar, né, mais uma variável para ele mostrar, a sobrenome. Então, ó, veja bem, eu estou printando, digite seu nome, capturando o nome. Estou printando, digite seu sobrenome, capturando o sobrenome. E aí depois eu estou dando puts de tudo isso. Vamos ver se funciona? Então, digite seu nome, Leonardo. Digite seu sobrenome, Scorza. E agora sim, hello, Leonardo Scorza. Viu como é bem simples capturar dados? Com esse tipo de conhecimento, você já consegue fazer vários pequenos programas aí. Inclusive, eu vou deixar alguns de desafio para você no final dessa aula. Lembrando que os desafios são muito, muito, muito importantes. Ok? Continuando aqui no nosso exemplo, vamos criar mais um pequeno programa aqui. Um programa que faz um cálculo para a gente. Eu vou chamar ele de calc, tá? E vou deixar, claro, os códigos aí embaixo para você. Vou chamar ele de calc.rb. Eu vou colocar nele o seguinte conteúdo. Eu vou pedir para o cara digitar um número inteiro. Depois eu vou pegar esse número, né? Então eu vou fazer a solicitação para abrir esse prompt no console, no terminal. Esse to_i aqui, ó, é um método do Ruby. Depois eu vou te ensinar o que são métodos e como criar eles, não se preocupe. Mas ele é um método do Ruby que pega uma string e transforma ela em um inteiro se ela for compatível com isso. Se eu digitar por exemplo, entre aspas, 1 e pôr o to_i, ele vai transformar em simplesmente 1 através desse código. Depois eu vou pedir para o cara entrar com outro número, tá? Digite o segundo número. Depois eu vou somar esses dois números, adicionar na variável addition e depois eu vou imprimir isso no nosso console. Simples assim. Então vamos rodar esse programa, deixa eu salvar aqui, é claro. Vamos rodar chamando Ruby calc. Digite o primeiro número inteiro. Então, eu vou colocar aqui algo como 10.000. E aqui eu vou colocar só 1. E ele me deu o resultado final. O resultado da adição entre os dois números é 10.001. Você viu como é simples pegar dados, usar, né, os nossos operadores matemáticos para fazer cálculos e dar resultados? Somente com isso você já consegue fazer ali uma espécie de calculadora facilmente. Você consegue automatizar alguns cálculos mais complexos usando um pouquinho de lógica, beleza? Então, vamos falar um pouco mais sobre os desafios agora. As missões especiais dessa aula são, no IRB, criar todos os principais tipos de dados, exatamente como eu fiz, né? Só para você ver, você vai criar ali a variável, vai colocar uma string, vai pôr um ponto class, vai entender o que ele gera, vai criar um array, vai acessar cada um dos elementos do array, colocando 0, 1, 2, vai criar um hash também, vai brincar um pouco com hash, com símbolos e coisas assim, tá? Tem essa experiência de digitar por você mesmo, por mais simples que pareça, para você ver tudo aquilo ali acontecendo através das suas mãos. Segundo, crie um programa que receba o nome e a idade de uma pessoa e no final exiba esses dois dados em uma única frase. Então, é bem parecido com aquele programa que a gente fez no começo, só que são dois dados. E o terceiro e mais interessante, crie um programa que receba dois números inteiros.
e no final exiba a soma, a subtração, a adição e a divisão entre eles, ok? E se você se interessou, gostou das possibilidades, está tendo várias ideias, se desafia mais, cria coisas maiores, usa esses 3 conjuntos de conhecimentos que a gente apresentou hoje para ir além, beleza? Na missão anterior que eu deixei para vocês, eu pedi para exibir o texto do exercício, né? Na aula passada, que era para exibir na tela curso de Ruby do AmbitCode. Então, só dando o resultado, né, dando como fazer aquilo, era só colocar num programa PUTS curso de Ruby do AmbitCode. Toda aula vai ter a resolução das missões anteriores, ok? Na próxima aula, a gente vai aprender sobre estruturas de controle, que já é uma parte um pouco mais avançada do que o que a gente já aprendeu e que vai dar um poder imenso para vocês na hora de criar os softwares, ok? Então a gente vai aprender na primeira parte sobre decisões, ou seja, criar ali códigos que decidem se vão fazer A ou B, e depois interações, né, que são os loops. Então, se você quiser exibir 1000 vezes na tela um único comando, você não vai precisar digitar ele 1000 vezes, você vai colocar um loop para fazer isso, ok? Então, depois da próxima aula, você já vai ter um canivete de ferramentas muito maior e muito mais interessante. Inclusive aquele exemplo da calculadora que eu estava dando, vocês iam precisar de algumas dessas ferramentas que vocês vão adquirir na próxima aula. Então, lembrando que essa é uma iniciativa do AmbitCode, a nossa escola que forma programadores full stack, e que nosso time desse curso sou eu, o Leonardo Rocha e a Flávia Modesto. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, é muito importante para eu saber se está agradando ou não, e convida seus amigos e suas amigas desenvolvedores de software para aprender mais sobre isso, ou até mesmo pessoas que estão entrando nesse mundo agora, porque esse curso é bem tranquilo de acompanhar. Então, obrigado, eu vejo você na próxima aula, até mais, grande abraço!